Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Esse é um episódio especial sobre o South by Southwest, maior festival de inovação do mundo. Nós vamos trazer dois convidados que são professores da ESPM e estiveram no SXSW entre os dias 10 e 19 de março para descobrir o que de mais interessante rolou no evento. Para quem não conhece, o South by é um festival de inovação, tecnologia, criatividade e cultura que reúne anualmente profissionais de diversas áreas na cidade de Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Entre os participantes estão executivos, investidores, entusiastas de tecnologia, artistas, profissionais das indústrias de comunicação, cinema e designers. Eu sou o Caio Corraine e hoje vamos bater um papo com a Patrícia Diniz, professora de marketing e cursos de pós-graduação da ESPM, e com o Ricardo Gandur, professor de jornalismo da ESPM e diretor-presidente da R Gandur. Queridos, muito prazer receber vocês aqui no Lifelong Cast. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Caio, é um prazer. Vamos lá então, queridos, por que vocês decidiram ir ao SXSW? Que aspectos do festival são tão importantes para o segmento em que vocês atuam, para vocês decidirem acompanhá-lo presencialmente? Então, contem pra gente aí como foi a experiência de vocês. Bom, essa foi a minha primeira ida ao South by, já era um desejo antigo, só que nesse momento em que eu estou atuando numa empresa que é um hub de tecnologia, um hub de inovação em WellTech, a gente trabalha trazendo a tecnologia para proporcionar beleza e bem-estar para as pessoas, fazia todo sentido estar lá para ouvir as últimas tendências na área e fazer uma aproximação com a comunidade que trabalha, que tem isso no seu dia a dia, né, que está fazendo toda essa pesquisa e investigação. Então eu fui beber diretamente na fonte, me inspirar, conhecer, fazer contatos, conexões. Foi muito importante. O resultado foi atingido. Então, Caio, como você sabe, a minha carreira foi muito marcada pela mídia impressa e seus sites. Tive uma carreira de Folha, Diário de São Paulo, depois 10 anos dirigi o Estadão, e mais recentemente eu estava dirigindo a rede CBN de rádios, o que me aproximou do áudio, plantamos lá os podcasts, digitalizamos. Então, no final de 2019, essa parte mais eletrônica do jornalismo, depois de uma grande vivência na mídia impressa, me aproximou mais da tecnologia, de outras possibilidades de interação. Então eu fiz essa inscrição para o SXSW no final de 2019. E aí a história todos sabemos. Veio a pandemia, a inscrição foi sendo postergada, né, Patrícia? A mesma coisa, eles foram dando crédito e tal. Então eu acabei indo agora, que estou até numa nova atividade como consultor em estratégia de comunicação. Até mais propício foi este momento para mim estar lá para vivenciar um festival que, como todos sabemos, começou lá em 87, em torno de música, arte e cinema, e nos últimos 10 anos se tornou uma plataforma multitudo. Então foi muito interessante. E todos nós sabemos que o South by, ele é um evento bem provocativo, né? Ele faz a gente pensar em coisas que a gente às vezes não tá nem preparado para conceber direito e tudo mais. Como que é estar lá no South by? Se respira inovação a todo momento, como eles dizem por aí? Além das palestras, o que mais que é possível ver? O que mais que vocês vivenciaram lá? Eu sei que tem essa parte artística do evento, ela permanece, tem vários shows ao redor, vários bares assim para você ir, encontrar pessoas e discutir sobre o que está sendo feito e falado no evento. Conta pra gente, então, como que foi a experiência de vocês no evento nesse sentido. Não sei se o Ricardo concorda comigo, mas eu acho que é uma explosão para os sentidos. A gente fica num momento muito aberto e captando inputs de todos os lados, de pessoas muito diferentes, de pessoas parecidas, da comunidade onde a gente está inserido, dos palestrantes, dos panelistas e de todas as pessoas com quem a gente cruza em todo momento. A grande graça, né, de estar lá é quando você está com esses sentidos abertos para fazer essa captação. E é daí que vem o aprendizado, porque abre também o senso crítico, abre o questionamento, abre o momento das ideias completamente diferentes das suas, e eu acho que é aí que está o grande aprendizado.
Eu fui um caso típico, pelo que eu acompanhei. Eu me programei para assistir uma série de palestras, acabei não conseguindo assistir a grande maioria delas, assisti outras que não tinham nada a ver, não tinham me chamado a atenção inicialmente, que foram muito mais enriquecedoras. E outra coisa que eu acho que é importante destacar é que o festival não é só sobre inovação. Cada vez mais a gente traz um sentido social muito grande. Social não só no sentido da criação da comunidade, mas como essa comunidade pode contribuir para um mundo melhor. A gente sente isso como um grande propósito, então eu vou usar essa tecnologia em prol de resolver problemas graves e outros que ainda vão surgir, como eu coloco isso a serviço do bem. E adicionaria algo mais. Acho que este ano do South by ficou claro a importância e a relevância do encontro presencial. Você pode desfrutar de um conteúdo online, mas estar ali, e aí eu sublinharia um grande ativo desse festival, que ele reúne os protagonistas originais. Então, você está diante do fundador da OpenAI, do ChatGPT, está diante da MWeb, está diante do CEO da Patagônia, e presenciar ali ao vivo as reações, as inflexões, até as dúvidas e as hesitações dessas pessoas ao vivo, e conviver com os pares. O Brasil chega hoje a quase 30% da participação no festival. O Brasil é tão importante que o Hugh Forrest, na nota de abertura, saudou o Brasil. A MWeb, na Futurista, numa excelente palestra, saudou o Brasil. A mistura de bons conteúdos com estar diante dos reais protagonistas e essa convivência, eu brinquei que você faz amizade até na fila, fica uma nota de atenção, que até foi objeto aí de alguns posts depois sobre o festival, que é uma questão de talvez uma maior diversidade. É um festival caro, mas eu tenho certeza que as empresas vão, com ações afirmativas, tentar corrigir isso de alguma forma, e o próprio festival, até tive lá contato com algumas pessoas da organização do festival, estão olhando isso atentamente. Na opinião de vocês, quais que foram os destaques do SXSW de 2023? Vocês mencionaram essa questão da importância de estar presencialmente novamente em eventos assim, mas o que de mais bacana vocês viram por lá? Quais temas e discussões que vocês acharam que foram engrandecedoras e que mais chamaram a atenção de vocês ao fazer parte desse evento? É difícil destacar apenas alguns pontos, porque é muito conteúdo sobre muita coisa. Me chamou muita atenção esse sentido de comunidade, que era uma coisa que eu desconhecia nessa medida em que a gente constrói lá, esse grupo de brasileiros que está lá e que está o tempo todo se relacionando, conversando, trocando dicas, trocando palestras, transcrição de palestras, porque a gente não consegue estar em todas as que a gente gostaria. A maneira como as pessoas promovem os encontros, como constroem novos relacionamentos pessoais e profissionais. Isso para mim foi uma coisa muito positiva e que me impressionou bastante. E não só no ponto de vista da comunidade brasileira, mas também da comunidade internacional. Foi o que o Ricardo falou, o fato de você estar lá com as pessoas que lideram todos esses movimentos, e estão abertas ali para uma conversa, para uma aproximação, para uma troca de ideias. Então isso foi muito, muito positivo. Eu acho que o festival esse ano ele foi liderado por dois grandes temas. A questão da tecnologia, principalmente o ChatGPT, que foi o tema de todas as conversas. Então, por um lado, um olhar meio assombrado de como essa tecnologia está avançando tão rápido e como ela vai nos beneficiar. E, por outro lado, uma preocupação muito grande em relação à possibilidade de substituir os profissionais, a possibilidade de mudar radicalmente o mercado de trabalho, as carreiras, um possível lado negativo, um receio de um possível lado negativo. E tudo isso foi muito discutido, tanto a parte positiva quanto essa grande dúvida, esse grande questionamento. E aí é o fato de você estar lá e ter todas essas informações e participar dessa discussão ali em primeira mão enquanto as coisas estão acontecendo. É um privilégio você ouvir tudo isso, como o Ricardo falou também, diretamente das pessoas envolvidas e conseguir olhar pela perspectiva dessas pessoas e também por todas as outras que estão presentes, discutindo, acompanhando e questionando e poder formar uma opinião a respeito, baseado em todas essas oportunidades de troca e de contato. Não, com certeza. Para mim, Caio, ficaram duas grandes marcas. Testemunhar que Austin, no meio do Texas, um clima desértico, mas pode estar se transformando no novo Silicon Valley.
muitas empresas transferindo para lá, IBM, Dell, Accenture, tá uma explosão do mercado imobiliário em função disso, né, Patrícia? A gente viu lá um canteiro de obras, muitos prédios, uma mini Nova York ali. Então, esse é um ponto que me chamou muito a atenção, Austin se tornando o novo Silicon Valley, como tem se dito. E o outro ponto que eu destacaria, sem dúvida, a palestra do fundador da OpenAI, criador do ChatGPT, e uma palestra até muito vaga, cheia de hesitações, com poucas assertivas, o que até causa alguma preocupação se essa empresa tem um arcabouço sociológico, antropológico e uma visão humanista suficiente para dar conta do que eles estão colocando à disposição da sociedade, o que fica até reforçado pelo final da palestra da OmniWeb, um outro destaque nesse sentido, em que ela fez um grande alerta, que a inteligência artificial pode vir a ser um novo fator de abismo na sociedade, entre os que vão entender o que está acontecendo e os que não vão ter acesso a essa tecnologia, a esse treinamento. A inteligência artificial, ela pode eliminar muitos postos de trabalho, ela pode eliminar muitos empregos de atendimento, de codificação, de tarefas que vão ser centralizadas num só supervisor que tem acesso a essa tecnologia. Então isso me marcou muito, Austin e esse alerta social para os impactos da AI. Ela foi muito enfática nessa questão dos perigos, dos pontos negativos. Foi uma palestra até com um cunho bastante sombrio, Sim, que me impactou muito, que deixa muito a pensar aí para esses próximos tempos. E finalizando a nossa conversa, gente, eu gosto muito que vocês trouxeram o que para mim é o assunto principal, essa mensagem aí relacionada ao futuro do trabalho e dos negócios que o SXSW pode ter deixado para vocês. Além da inteligência artificial, vocês conseguiram ver algumas outras vertentes nesse sentido? Alguma outra mensagem, alguma outra questão que nos leva numa direção talvez um pouco mais positiva, um pouco menos, né? Talvez eu perca meu trabalho. Que, relacionada especificamente ao futuro do trabalho, vocês conseguem trazer mais alguma coisa para os nossos ouvintes não saírem com esse medo da inteligência artificial daqui dessa nossa conversa? Eu tive uma situação engraçada, foi um post que eu vi no Instagram sobre uma participante, uma designer, e ela tinha acabado de sair de uma palestra, agora eu não me lembro qual foi, e que ela dizia assim, gente, eu vim compartilhar com vocês que eu estou muito aliviada, porque eu já estava achando que a inteligência artificial ia acabar completamente com o trabalho de designer, e, enfim, eu não ia ter um futuro profissional. E, na verdade, o que eu entendi agora é que ela é uma ferramenta, ela vai me ajudar no desenvolvimento do meu trabalho, ela vai tirar as partes repetitivas, aquelas partes mecânicas do trabalho, e vai me abrir um leque de oportunidades para que eu consiga, inclusive, desempenhar esse trabalho de uma forma melhor. E isso é verdade, ela é uma ferramenta. As questões que vêm por aí quem vai estar preparado para usar essas ferramentas, não é? A gente está vivendo um momento de transformação, é uma revolução, a gente já passou por outras, só que essa é muito mais rápida, essa tem uma velocidade exponencial, e vai demandar essa adaptação a todas as ferramentas disponíveis para que as pessoas estejam preparadas para continuar desempenhando papéis no mercado de trabalho e na sociedade. Na verdade, não é que vai haver uma grande extinção, uma extinção em massa. A maior parte das posições ela vai ser transformada. Ela vai evoluir de alguma forma, porque a grande vantagem da tecnologia, da inteligência artificial, é que ela é transversal a todas as outras tecnologias, então ela vai impactar numa evolução de todas as outras tecnologias com uma velocidade muito grande. Agora, a máquina, o que ela faz, ela aprende mecanicamente, ela repete como um papagaio, ela é treinada por nós. O grande fator aí que possibilitou esse treinamento, e isso é uma coisa incrível, foi justamente o período de pandemia em que nós ficávamos todos nos computadores fazendo reuniões via Zoom, em que os nossos filhos tinham aulas pela internet, nas diversas plataformas. Isso tudo foi um grande aprendizado para a inteligência artificial chegar nesse ponto em que ela se apresenta agora. Eles aprenderam conosco. Ela não tem a empatia, ela não tem a emoção, ela não tem a capacidade de conexão. Então, tudo que ela traz é muito mecânico e depende da pergunta, né? Existe uma expressão em tecnologia que é o garbage in, garbage out. Se você coloca lixo para dentro, o que volta é lixo. E o grande fator de desenvolvimento e aprendizado que a gente precisa investir para quem já está no mercado de trabalho, principalmente para as novas gerações, é justamente essa capacidade crítica de
validar as informações que recebe, analisar as informações que recebe, ter esse senso crítico e, ao mesmo tempo, fazer as perguntas certas. Então, acho que essa é a grande chave de toda essa revolução que nós vamos passar daqui para frente. Vamos ter uma diferença, sem dúvida, social e cultural, esse abismo que a Amy falou, porque nem todas as pessoas vão ter acesso, né, a isso tudo, a esse tipo de treinamento, a esse conhecimento, às próprias ferramentas. Então, a gente continua com uma questão aí para resolver, mas para quem já está hoje em dia no mercado de trabalho, para quem está se preparando para entrar no mercado de trabalho, eu acho que a grande lição que tem que ficar é essa. Você tem que conhecer tudo, você tem que estar aberto a tudo e desenvolvendo, trabalhando essas capacidades de senso crítico, de perguntar da maneira correta, analisar e foco nas pessoas, foco na emoção, foco na empatia, porque é aí que nós, humanos, fazemos a diferença em relação às máquinas. Olha, Caio, eu enfatizaria o fascínio de, no South by, você construir sua agenda como se fossem vários festivais em paralelo. Eu, por exemplo, construí várias agendas em torno dos temas com os quais eu estou envolvido hoje. O jornalismo, né? Teve um trilho sobre inteligência artificial nas redações, a mudança climática, as cidades do futuro. Então, isso é muito fascinante. Você constrói vários trilhos temáticos e vai escolhendo as palestras em função daqueles trilhos. Então, eu vi muita coisa interessante, muitas discussões importantes sobre a inteligência artificial no jornalismo, o impacto das mudanças climáticas em todos os negócios, os alimentos do futuro, tal, as cidades sustentáveis. Esses 3 trilhos foram muito fortes para mim. Mas, em paralelo, eu destacaria as experiências imersivas de XR, né, de realidade virtual. Eu fui, por exemplo, na Flash Memories, que, por meio daqueles óculos de realidade virtual, te coloca dentro da Ucrânia. Eu me vi, de repente, numa rua destruída, com pessoas à minha volta, e aquilo é emocionante, ao mesmo tempo um alerta. Meu Deus, a gente não sabe o que é uma guerra. Você está dentro de casas, banheiros, quartos, olhando, e as pessoas ao teu lado, como se você estivesse ali do lado, só faltava sentir o cheiro. E eu acho que em breve isso vai ser possível. Então, não sei se eu vou responder bem tua pergunta para uma coisa assim mais amena, mas acho que um pouco isso é a função do South by. Você sair de lá tocado, provocado e até com uma certa tensão no ponto de vista positivo. Então isso foi muito marcante para mim. Perfeito. Queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Essa conversa foi extremamente engrandecedora. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades para bater papo aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado mesmo pela gentileza, pelo tempo e pelo conhecimento de ambos. Não, eu que agradeço. E Patrícia, prazer te ver agora. Prazer é meu. Agora vamos nos conectar. Com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial do Lifelong Cast. Continuem nos acompanhando e não esqueçam de seguir o programa em sua plataforma de streaming favorita. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral Maremoto, Vinícius de Lima. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.